Amém? Tem alguém vivo aí, gente? Misericórdia. Tem alguém vivo aí? Opa! Que a palavra de Deus diz que quem pode adorar a Deus é os vivos, não é os mortos, não. Então vamos viver, né, gente? Vamos adorar, vamos se alegrar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Amém? Você não tem que estar feliz, você tem que ser feliz. Amém, irmãos? O dilema é esse, não é estar, é ser. Porque não importa a circunstância, você vai estar feliz, você vai ser feliz. Porque muitas vezes a gente quer estar nos momentos, na circunstância, e o Senhor nos chama para ser feliz em todos os momentos. É ser feliz e não estar feliz. Amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, Deus, quando Ele quer falar com a sua igreja, a qual Ele vai usar cada um de nós, primeiro Ele quer mover o coração daquele a qual Ele vai usar. E hoje o Senhor me bradou muito em meu coração, ao ver a gente assistir tantas coisas nessa internet abençoada, tantas coisas que a gente vê que a gente fica assim olhando, meu Deus, o que está acontecendo com esse mundo? O que o mundo está se transformando? A gente vê tanta abominação, tantas falácias contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus, que nós que somos meros seres humanos, ficamos entristecidos, enraivados, seja lá como for. Imagine o Senhor que criou o ser humano, que criou cada um de nós. Eu sempre gosto de dar exemplo de Deus com o pai e a mãe. Quem de nós temos um filho e queremos o pior para o nosso filho? Nós sempre queremos que nosso filho seja melhor do que a gente. Filhos, pais, principalmente os filhos, que eles venham entender que as pessoas que mais torcem por ele e que mais quer ver ele melhor do que qualquer um, chama-se pais. O pai e a mãe, ele quer ver sempre o seu filho melhor do que ele, melhor na vida, melhor em todos os sentidos. E o principal, irmão, quem não quer ver um filho na presença de Deus, servindo a Deus de todo o seu coração, fazendo a vontade do Pai? Isso eu acho que é a coisa melhor, é a coisa mais gratificante na vida de um pai e de uma mãe. E hoje eu quero trazer aqui, irmãos, uma palavra, reverência a Deus. Eu quero dar o título dessa palavra: reverência a Deus. O que está acontecendo em cima dessa terra? A palavra de Deus diz que se nós não respeitamos aqueles a qual nós estamos vendo, como nós vamos respeitar aquele a qual nós não estamos vendo? A gente começa hoje com tantas coisas que estão acontecendo em cima dessa terra. Uma das principais que eles querem arrancar do nosso meio, da nossa convivência, foi aquilo que a qual nossos pais nos ensinaram: a respeitar os mais velhos, a respeitar as pessoas, a respeitar o direito das outras pessoas, saber que seu direito não é maior do que o direito de ninguém, a ser respeitoso com todas as pessoas. E hoje nós colocamos assim, nossos pais nos ensinou, seja lá qual for, da forma deles, mas nos ensinou que existe um Deus, que está escrito nessa Bíblia, um Deus que criou o ser humano, um Deus que criou esse mundo para nós habitarmos, um ser que é supremo e único, que está acima de todos nós, e que nós somos meros passageiros, peregrinos, pessoas a qual Ele nos deu a honra de nascer. Aí a gente pergunta:
Por que nasce esse povo então para falar tanta coisa, meu Deus? Irmãos, como eu já falei aqui uma vez, Deus, Ele nos coloca no mundo como um ser. Agora a opção de se transformar está conosco. Você nasce como um ser humano, mas a opção de se transformar no Filho de Deus só depende de você. Deus não vai te forçar a nada. Assim como tem esses que falam tantas coisas, porque a palavra de Deus fala que muitos perecem por não conhecer o quê? A verdade. Aí eu estava olhando essas coisas e ao mesmo tempo bradou no meu coração, que eu já fui mais ou menos parecido. Eu não falava talvez mal de Deus, mas falava mal do povo de Deus. Quando às vezes alguém chegava para me evangelizar, se bem que naquela época tinha uma sabedoria tão grande o povo para evangelizar, a primeira coisa que ele dizia é: ou aceita Jesus ou vai para o inferno. Você sabe que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Era a forma de evangelizar. Aí você já falava o quê? Então deixa eu ir para o inferno, já que não tem outro jeito, eu vou para o inferno então. Então nós éramos também parecidos com esse povo, só que o problema maior é quando a gente blasfema contra o Espírito Santo de Deus. E hoje, irmão, quando eu falo em reverência, quando eu falo em temor a Deus, não é ter medo. Deus não quer que a gente venha ter medo dele. Deus quer que nós venha respeitá-lo, adorá-lo e buscá-lo de todo o nosso coração. Então abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 25. 12, 25. Aleluias. Hebreus, no finalzinho da Bíblia, já chegando em Tiago, antes de Tiago. Hebreus capítulo 12, verso 25. Acharam? Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém, irmãos? Então eu quero aqui deixar alguns tópicos para que nós venhamos pensar, raciocinar. A reverência começa primeiramente no nosso coração. A reverência começa no nosso coração. Então, quando um ser humano ele nasce puro, ele nasce inocente, ele nasce de uma forma ao qual precisa ser ensinado, cuidado, guiado. Já imaginou você pegar seu filhinho ali, igual o Ivandô tem os gêmeozinhos, aí chegar no centro de Barreiras e falar assim: ó, agora vocês pegam aqui e voltam para casa, que eu vou deixar vocês aqui no centro.
Será que eles acertam voltar, João? Será que tu teria coragem de pelo menos fazer, pelo menos pensar isso? Porque sabe que eles não têm ainda a capacidade de se virarem sozinhos. Eu me lembro que quando Ana Raquel pequenininha, primeiro filho, é tantas experiências, é tanta falta de, na realidade é tanta falta de experiência com o primeiro filho, que você fica imaginando tanta coisa. Quando Ana Raquel nasceu, eu acho que eu acordava umas 10 vezes na noite, quando ela deixava a gente dormir, né? Mas eu ficava, será que não virou de lado e está sufocando no lençol? A gente pensa tanta coisa, será que não enrolou no mosquiteiro e está lá morrendo? Aí você levanta assustado, porque você sabe que ali depende de você para estar vivo. Qualquer coisinha errada, aquela vida ali pode se perder. E você fica angustiado pela falta também de experiência. E a gente fica atemorizado. Aí eu me lembro que quando ela fez, não sei se foi 3 ou 4 anos que a gente colocou ela na escolinha. Meu Deus do céu, parece que estava arrancando um pedaço meu. Falei, meu Deus, minha filha no meio desses meninos traquinos, vai batendo minha filha, vai beliscar. Você fica imaginando tanta coisa. Mas a gente não pode reter. Nós temos que guiar. Nós temos que entender que nossos filhos, um dia ele vai ser a gente. Nas responsabilidades, nas atitudes, na sua vida que vai ter com a sua família. E a gente fica imaginando só que vai ficar daquele tamanho. Não passa tão rápido, meu irmão. Passa rápido. E a gente fica com medo de tantas coisas. Então, quando a gente fala em ter o temor de Deus, ter o temor, muitas pessoas ainda não têm, porque ainda não sabem o que é seguir a Cristo, ainda não sabem o que é a verdade para a vida dela. Muitas pessoas ficam com medo até de entrar pelaquela porta, achando que nós somos pessoas talvez arrogantes, sei lá, tanta coisa que passa pela cabeça de uma pessoa. Eu já vi tantos testemunhos de pessoas, eu nunca entrei aqui, que eu pensei que aqui só tinha pessoas ricas. Aí eu falei para ela, não tem rica não, tem milionária, rapaz, tudo milionário, na presença de Deus. Então assim, irmãos, é igual a gente quando a gente julga algo. A gente não tem essa mania de julgar algo, julgar as pessoas pela aparência. E às vezes pode ser tudo o contrário daquilo que a gente está pensando. Então, irmãos, a gente tem que entender que a reverência a Deus ela tem que começar dentro de nós. Ela tem que começar de dentro do nosso coração. Aí muitas vezes a gente não dá o espaço, a gente não dá a liberdade para o Espírito Santo. E Deus, Ele não quer perder nenhum de nós. Ele não quer, a palavra de Deus diz que, se possível, ninguém se perca. Mas devido o quê? A dureza do coração. A dureza do nosso coração. Então tem hora que Deus ele vai e permite situações a qual você nunca pensou, a qual você talvez nunca planejou, a qual você nunca imaginou, e Deus permite porque Ele precisa quebrantar o seu coração de uma forma ou de outra. E pense num trenzinho abençoado, chama-se coração. Quando você está passando uma luta, quando você está passando algo terrível, meu amigo, você se transforma logo no maior orador, no maior crente, e é Deus toda hora. Senhor, me socorre. Deus, onde está o Senhor? Deus, por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não fez aquilo? Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. Aí pensar que não, quando tem uma folguinha, não precisa de tudo isso não. Para que tudo isso? Aí também já virou religiosidade. Aí já começa a querer já não dependo tanto mais assim das coisas de Deus não, porque já está nascendo o sol assim, já está voltando a brilhar. Então, irmãos, a gente temos que frear essa oscilação na nossa vida. Nós oscilamos muito, mas é muito.
Todo dia nós temos algo que quer nos tirar da presença de Deus. Todo dia nós temos um problema que quer nos separar da nossa esposa, do seu esposo. Todo dia você tem algo com seus filhos que dá vontade de você pegar pela orelha. E, meu Deus, é tanta coisa. E por isso que nós temos que ter o equilíbrio e deixar que Deus ele venha trabalhar na nossa vida de dentro para fora. Tem que começar no nosso coração. No nosso coração é que tem que começar essa reverência a Deus, de nós entendermos que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, como é que eu ainda estou tendo as velhas atitudes do velho homem, da velha pessoa? Como é que o Espírito Santo não está bradando dentro de mim para me corrigir, me transformar, mudar a minha vida? Reverenciar ao Senhor é nós nos rendermos a Ele e saber que Ele é um ser supremo, a qual nós é que precisamos dEle 24 horas. Nós é que necessitamos da misericórdia de Deus todo dia em cima dessa terra. É eu que preciso de Deus. Eu não estou aqui simplesmente só porque eu tenho a obrigação de pregar. Eu estou aqui porque eu quero estar na presença de Deus. Eu quero fazer algo para a glória de Deus na minha vida. Não é para a minha glória, é para a glória de Deus. É isso que nós temos que ter. Essa reverência ela tem que estar de dentro do nosso coração. Que você não veio aqui hoje simplesmente porque alguém pode dizer por que não veio. Não, mas eu vim porque eu quero celebrar, eu quero estar, eu quero mover as águas a qual o Senhor vai se fazer presente ali naquele lugar. E eu sei que ao mover as águas naquele lugar, Deus pode derramar aquilo a qual eu tanto busco. É Deus que pode fazer. Não é eu, não é ninguém. Nós somos meros instrumentos a qual Deus ele usa como Ele quer, irmão. Não tem nenhuma glória humana. Tudo é glória de Deus na nossa vida. Tudo é para Deus. Então nós temos que ter essa reverência. Eu não estou falando a reverência de você vir só para a igreja e se reverenciar aqui, porque aqui é um lugar consagrado a gente buscar e orar a presença de Deus. Mas nós temos que ter reverência em tudo que fazemos na nossa vida, em tudo que fazemos na nossa casa, no nosso trabalho, na rua. A reverência tem que estar dentro do nosso coração. Como as pessoas têm te visto? A Bíblia fala em Salmo, se você quiser anotar ou abrir, Salmo 51, 17. Diz assim, Salmo 51, 17. Vamos abrir, né, irmão? Vamos manusear a Bíblia. Nós aprendemos a mexer nessas coisas digitais e vamos deixando de lado de manusear a espada a qual o Senhor nos deu. Salmo 51, 17. Diz assim, acharam? Salmo 51, 17, no meio da Bíblia. Fala assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Eu quero ler, a pastora acho que ela não trouxe minha outra Bíblia, mas eu vou abrir ela aqui, o aplicativo, que eu acho tão interessante essa versão. Então a palavra de Deus fala, irmãos, que Deus não resiste a um coração contrito, quebrantado na sua presença. A minha Bíblia aqui está mais difícil no celular do que... Deixa eu ver aqui a versão dela. Onde é que muda a versão, Jesus, que eu esqueci? Aleluias, glória a Deus. Tudo é para a glória do Senhor, irmãos. NVI, cadê ela? Só um pouquinho. Aqui. Salmo 51, 17 diz assim:
eu ver se é diferente. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Não é essa aqui não. Meu Deus, cadê a versão que eu... Deixa eu ver se é essa outra aqui. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Essa aqui que eu estava buscando. Irmãos, nós seres humanos, nós temos que entender que a nossa vontade humana não pode ser maior do que a obediência a Deus. É isso que vai nos fazer, é isso que vai fazer eu, você, cada um de nós, a temer e reverenciar a Deus. Porque se você parar para analisar durante o dia todo, quantas coisas a gente tem vontade? Eu falo como homem, como ser humano, mas nós temos que lembrar que tem um Deus a qual nós servimos, a qual Ele não se agrada com muita coisa que às vezes você pode desejar, que você pode querer fazer. Porque o Senhor, Ele fala na sua palavra que o Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E o que nos afasta de Deus, não é porque somos pecadores, mas sim a prática do pecado. Isso que vai me afastar de Deus, isso que vai te afastar de Deus. Porque Deus, Ele sabe que nós somos pecador por natureza. Nós pecamos até às vezes no pensamento, no olhar. Mas o que o Senhor está falando aqui é que Ele quer um coração contrito, um coração que Ele venha no mesmo momento sentir aquilo que fez de errado e se arrepender na sua presença. Buscar a Deus em todos os momentos, reverenciar a Deus em todos os momentos, crer que Deus está com você em todos os momentos, saber que Deus não fica nada oculto para Deus. Pode ficar para mim, pode ficar para outra pessoa, mas para Deus não temos como esconder as nossas fraquezas, os nossos pecados, as coisas erradas, a qual nós praticamos ou queremos praticar. Mas Deus, Ele fala que se a gente se arrepender, irmãos, os publicanos, os fariseus, eles tentaram fazer Jesus errar em algo e contra a lei. E a palavra de Deus diz que Jesus falou: eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para acrescentar na lei. E ali eles levaram aquela mulher que adulterou. Pela lei de Moisés, era o quê? Apedrejamento, até a morte. E ali eles chegaram e jogaram aquela mulher na frente de Jesus. A palavra de Deus diz que ele estava escrevendo na areia. Agora o que ele estava escrevendo, só ele para nos contar quando a gente estiver na glória. Mas ele estava escrevendo na areia. E ali da mesma forma que ele ficou, da mesma forma que eles chegaram, ele ficou. E ali eles jogaram aquela situação. Quanto de nós passamos por situações, quanto de nós passamos por momentos, por dificuldades, e em vez da gente descansar em Deus e continuar escrevendo na areia e falar assim: Senhor, é Tu que está na minha frente, Senhor, é o Senhor que me ajuda, Senhor, é o Senhor que me capacita, Senhor, eu confio na Tua palavra, eu confio no Senhor, eu confio que a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Não importa quantos choros venham na noite, mas um dia vai vir um amanhecer de Deus na nossa vida. Ali eles jogaram aquela situação para Jesus, achando que Jesus ia simplesmente falar: não, a lei de Moisés não diz, ou então vocês não sabem disso, vocês não sabem de nada. Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa, mas Jesus simplesmente olhou: tudo bem, então atira a primeira pedra aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, aquele que nunca fez nada de desagradar a Deus. Pode atirar.
e cumpra-se a lei. A palavra de Deus diz que cada um foi saindo ali, jogando a sua pedra no chão. Não ficou ninguém, só a mulher. E o que Jesus disse para ela? Teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Jesus não cobrou nada dela. Jesus não apontou nada para ela. Jesus não expôs nada. Está vendo aí? Se não fosse eu, você ia morrer. Está vendo aí? Toma vergonha dessa cara. Você não tem vergonha não? E está adulterando? Sua adúltera. Toma vergonha na cara. Agora você pega e faz de novo, que eu vou mandar ele meter a pedra em você mesmo. Ele falou o quê? Vá. Dali agora em diante, meu irmão, só dependia dela. Só dependia dela saber o que foi que Jesus fez na vida dela e agradecer a Ele. Será que você tem motivo para agradecer a Deus? Quem tem motivo aqui para agradecer a Deus? Dá um glória a Deus. Eu tenho muitos motivos, não é um só não, eu tenho vários motivos. Eu tenho a minha vida para agradecer a Deus. Por tudo que Deus já fez, por tudo que Deus está fazendo e por tudo que eu sei que ainda vai fazer. Mas eu tenho que entender algo também, irmãos. Que Deus, Ele não é o menino do leite, não é o menino de recado. Porque se nós reverenciamos a Deus, se nós obedecemos a Deus, se nós tememos a Deus, se nós buscamos a Deus, se nós nos arrependemos na presença de Deus, se nós nos reunimos para orar, para buscar a Deus, será que Deus não vai cumprir com tudo aquilo que Ele tem para nós? Tópico 2. A reverência produz obediência. A reverência a Deus produz em nós obediência a Deus, obediência ao próximo, obediência em tudo na nossa vida. Eclesiastes 1 e 2. Eclesiastes 1 e 2. Finalzinho da Bíblia aí. Estou igual a pastora Ramila. Calma aí que eu estou achando. Está aqui nesse meio. Sumiu o meu. Eclesiastes, espera aí que eu estou atrapalhando, pastor. Eclesiastes. É Eclesiastes, né? Apocalipse não. É depois de Provérbios, eu estou lá no Novo Testamento, misericórdia, estou confundindo com Colossenses. Eclesiastes. Meu Deus, amém, agora achei. Eclesiastes capítulo 5, verso 1 e 2, diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Eu acho que é algo que nós precisamos, todos nós, como acho que a grande maioria, aprender a ouvir, né? Aprender a ouvir é tão difícil, tem hora. Porque geralmente quando uma pessoa vem conversar com a gente já tem o diagnóstico, a solução e a forma de resolver para os outros. Mas quando é com a gente mesmo, parece que o mundo acabou. Parece que o mundo desabou na nossa cabeça. Então, irmãos,
que nós venhamos entender a obedecer a Deus. O que é obedecer a Deus? O que é buscar a Deus? O que é se reverenciar diante de Deus? O que é estar debaixo da autoridade de Deus? A gente sabe que em tudo em cima dessa terra existe limites, existem padrões, existem regras. Todos nós sabemos. Se você vai trabalhar numa empresa, você é contratado pela empresa, alguém vai chegar para você ali, mostrar toda a empresa, mostrar as regras, os limites, tudo da empresa para você seguir aquele padrão. Horário de chegar, horário de sair, vestimenta, forma, uniforme, seja como for. Então existe um padrão. Existe um padrão. E nós temos que entender que também na presença de Deus existe um padrão a seguir. Uma forma de seguir a Deus, de estar falando com Deus. Hoje nós aprendemos que Jesus veio e trouxe a graça, nós temos livre acesso ao Pai. Realmente, irmão, realmente nós temos livre acesso ao Pai, mas qual a reverência que você está tendo para chegar ao Pai? Qual é o temor que você está tendo para se achegar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Chega lá em Brasília, na portaria lá, e fala assim: eu vim aqui para ver o presidente, para ver se você entra. Não, eu vou entrar que eu quero ver o presidente. Um ser humano. Você vai ter que marcar horário, vai ver o dia, a disponibilidade dele, a segurança para você entrar lá, vai lhe revistar de cima a baixo. Há toda uma burocracia, um padrão para isso. E a gente às vezes quer se achegar na presença de Deus, quer se achegar para Deus, como se Deus é o nosso menininho de recado, o soluciona tudo, e a gente não precisa fazer nada, é aquele que simplesmente a gente só chega, estou aqui Deus pedindo, estou aqui fazendo a minha parte, parecendo que Deus ele tem por obrigação de fazer aquilo a qual a gente leva a Ele, porque se Ele não fizer, Ele é um Deus ruim, é um Deus que não ouve as minhas orações. É um Deus que deixa, como é que Deus deixa eu chegar nesse ponto? Como é que Deus deixa eu viver, passar por isso? Aí eu te pergunto, como é que Deus deixou o seu filho vir morrer na cruz por você? Que Deus é esse? Que permitiu o seu único filho vir morrer, vir se sacrificar numa cruz, passar por tudo aquilo que passou, para se entregar numa cruz, por cada um de nós, que tem hora que nos achamos melhor do que muitas pessoas, melhor do que Deus às vezes. Quem somos nós, irmãos? Nós tínhamos que estar todo dia esfregando a cara no pó, esfregando a cara no chão, e se humilhando diante de Deus, e pedindo pela misericórdia de Deus. Nós sempre queremos que Deus faça tudo, nós sempre queremos que Deus seja a solução para tudo. Ele é, mas é a vontade dEle que tem que permanecer. Meu Deus do céu, é a vontade de Deus que tem que permanecer. Mas pastor, porque o senhor sabe, a minha vida está assim, a minha vida está assado. Senhor, não sei por que a minha vida não muda. Senhor, irmãos, para. Agradece pelo que está tendo, agradece pelo menos que você está respirando. A gente fica olhando ali, irmãos. Nós ainda temos liberdade de cultuar. Nós ainda estamos aqui, indo para nossas casas, levando nossa Bíblia. Aí você para analisar, você vê uns testemunhos daquele povo ali na África. Pessoas que são perseguidas por simplesmente falar o nome de Jesus. Só falar, não precisa falar muita coisa não. Aí a gente fica analisando. Um brasileiro, ele foi lá na África fazer missão. Lugar bem pobre lá.
Aí ele lá conversando com o pastor de lá, eles não têm acesso à Bíblia, só tinha uma Bíblia. Aí o pastor de lá falou que essa única Bíblia que teve, ele fez o quê? Deu uma página para cada um irmão, para cada pessoa, para ir decorando aquela página, porque não poderia ficar com a Bíblia, para quando precisasse falar algo da Bíblia, aquele irmão sabia aquela página. E ali ele viu tanto sofrimento, tantas coisas, falta de comida, falta do básico para viver, e aquele povo adorando a Deus. E quando ele veio embora, ele falou para o pastor: pastor, vamos estar orando por vocês. Aí ele falou: vocês orando por nós? Eu acho que é o contrário, nós é que vamos estar orando por vocês, porque vocês ainda têm liberdade, vocês ainda têm acesso à Bíblia, vocês ainda têm acesso à internet, vocês ainda não estão passando por nenhuma provação. Aqui todo dia nós acordamos já pensando se vai ser o nosso último dia. Nós não temos expectativas, nós não temos como achar que daqui um mês como é que vai estar. Nós sempre vivemos o hoje, o agora. E muitos de nós não valorizamos. Muitos de nós não fazemos conforme o Senhor chama para fazermos o mínimo. Porque se marca uma coisa na igreja, eu não tenho tempo. Se marca na célula, eu não vou. Se marca um encontro de casais, não dá para me ir. Se marca qualquer coisa que se fala assim, é para falar de Deus, é a maior dificuldade do mundo. Mas marca para qualquer outra coisa. Para qualquer outra coisa que você goste. Marca um compromisso de trabalho para ver se você falta. Irmãos, eu não estou dizendo que ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada para Deus. Porque Deus, Ele não quer também que nós venhamos fazer as coisas por obrigação. Porque Deus, Ele conhece e sonda o meu e o seu coração. O que eu falo é a gente entender, a valorizar a presença de Deus na nossa vida. A valorizar aquilo que Deus tem feito e está fazendo na nossa vida. Nós vivemos parecendo que somos eternos em cima dessa terra. Nós vivemos parecendo que não, fulano morreu. Mas eu não vou morrer agora não. Essa coisa eu estiver bem velho. Teve um acidente com fulano. Mas é porque é imprudente. Não dirige bem. É imprudente. Estava bebendo. Não sei o quê. E fica parecendo que a gente não pode acontecer nada, porque você é blindado. Não, irmãos. Deus nos protege. Protege, Deus nos livra que Ele tem livrado até hoje. Mas o que eu quero que você entenda, que nós somos meros passageiros, nós somos meros peregrinos, e a gente não sabe o dia, a hora, nem o momento, mas Deus, Ele nos chama para viver o agora, não é o amanhã. Deus, Ele te chama para aceitar Ele, para viver conforme que Ele quer para a nossa vida, é agora, não é amanhã não. Não é daqui a pouco eu vou mudar, daqui a pouco eu vou melhorar, daqui a pouco eu vou pensar nessa vida de aceitar Jesus. Porque eu sou novo, eu preciso curtir, eu preciso me divertir, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E fica resumindo a sua vida terrestre, esquecendo que nós somos seres celestiais. Estamos aqui. Amém, glória a Deus, eu quero viver, quero ver meus netos, meus bisnetos, em nome de Jesus. Mas eu não posso botar o meu coração nisso. Eu tenho que viver o agora. É o agora qual Deus me colocou aqui para viver. E amanhã, se Deus colocar, amém, mais um mês, mais um ano, como Ele sempre tem feito. Mas eu sempre tenho que estar com os pés na terra e o coração no céu. É isso que nós temos que viver. Temos que aproveitar a terra. Isso aqui é massa demais, rapaz. Você ir para uma praia, você ir para um lugar, passear, ver pessoas. Mas isso não pode ser o centro da nossa vida. Isso não pode ser o desejo do nosso coração. Está vivendo só isso. O desejo do nosso coração é a gente estar vivendo a presença, a busca constante pela glória de Deus. É isso que nós temos que viver. Pai, eu estou indo ali, ó, pai, passear, esparar um pouco a mente, vou ali na praia, vou ali numa roça ali, no
meio dos matos, mas se o Senhor me deu a oportunidade, Pai, e se for a tua vontade, coloca alguém para me falar de ti. Coloca alguém na minha vida para eu falar do teu amor, da tua misericórdia, da tua bondade, do que o Senhor tem feito na minha vida. Estou de fé, não quero nem saber desse negócio de igreja, quero nem saber desse negócio, estou passeando, não quero saber desse negócio não, estou de folga. Tá bom, peça a Deus que Jesus não volte na sua folga, peça a Deus que Jesus não volte na hora que você estiver de perna para cima. Irmãos, fala assim para si mesmo: ei, a vida é maravilhosa, e é melhor ainda servindo a Deus. Cara, quantos de nós aqui, se eu perguntar, gente, quantas situações a gente já passou para chegar aqui? E o que Deus tem feito na sua vida? Quantos livramentos de morte? Quantos livramentos de tanta coisa, de tanto espírito contrário, de tanta coisa que traz tormenta a nossa mente, a nossa alma. E o Senhor tem te sustentado, irmão. O Senhor tem nos sustentado até aqui. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que você tem feito para pelo menos dobrar o seu joelho e agradecer a Deus? Será que nós temos pelo menos falar assim: Senhor, eu acordei, obrigado pelo esse dia tão maravilhoso, por esse sol que nasceu novamente. Deus, obrigado por essa noite que eu dormi tão bem. Deus, eu não dormi tão bem, mas eu quero agradecer que eu acordei, estou vivo. Seja grato em tudo. É como eu falei, eu coloquei isso na minha vida. Eu passo por momentos difíceis, mas isso não tira a minha felicidade. Isso não tira a minha alegria no coração de estar na presença de Deus, porque não é momentos, não é coisas que vai dizer quem sou eu na presença de Deus, quem é Deus na minha vida, não. A gente se depara com tantas coisas, a gente se depara com tantas situações, e a gente fica muitas vezes sem saber nem para onde ir, irmão. Eu acho tão interessante que na Bíblia Deus escolhe um povo meio doido assim para fazer a vontade dele. A gente para analisar. Pesquisa uma hora sobre o apóstolo Paulo, para você saber quem é Paulo. O homem era inteligente, gente. O homem na época era como se fosse o Bill Gates da época. Tanto é que só quem convenceu Paulo a se converter foi o próprio Jesus, que ninguém convencia Paulo da sua convicção religiosa que ele tinha na época, da sua convicção a qual ele estudou e se capacitou para aquilo. Mas o próprio Jesus falou com Paulo. E quem foi Paulo? Olha quantas cartas Paulo escreveu, quantos lugares Paulo evangelizou com sabedoria. E a palavra de Deus diz que Paulo falava assim: eu oro tanto e sempre oro que o Senhor tire de mim esse espinho na carne. Aí Deus falou que eu não vou tirar não, Paulo, para tu não ficar achando que tudo que você tem e você faz é pelos seus méritos de seu conhecimento, mas é pela minha graça, é pelo meu poder, que se aperfeiçoa nas coisas horríveis dessa terra, Paulo, que eu levo o meu evangelho, que eu faço acontecer. É as coisas a qual ninguém dá nada, Paulo, que eu coloco lá para fazer aquilo a qual ninguém quer fazer, e as coisas vão lá e faz, e as pessoas vão lá e faz. Ele era um homem culto, era um homem preparado, era um homem que eu acho que quando falou já imaginou um homem daquele. Era como se fosse na época nossa aqui, se tivesse vivo, Lampião chegasse: não, eu agora sou crente. Menino, um bocado de gente ia ficar meio assustado, até os crentes: não, moço, deixa esse homem vir para cá não, que vai que ele tem dizendo que é crente para querer matar a gente. Você vê que Paulo falou que se converteu, e os apóstolos mesmo assim, o quê? O
rejeitaram porque temiam a ele. Achava que ele estava fazendo aquilo ali simplesmente para se agrupar com eles e prender cada um deles. Então Deus escolhe, irmãos, aquilo a qual a gente acha que não vai dar certo. Deus escolhe aqueles a qual a gente olha e fala: esse aqui, miséria, agora quer ser o santinho? Quem não já ouviu isso? Quem de nós, quando falou assim, sou crente agora, aceitei Jesus na minha vida, agora quer ser o certinho, quer ser o santinho? Não, irmão, continuo sendo um pecador, continuo sendo a mesma porcaria, mas o que me faz mudar é o sangue de Jesus sobre a minha vida. O que me faz ser transformado é um coração contrito, a qual eu quero ter sempre na presença de Deus, para quando eu pensar em fazer algo, a vontade não ser maior do que a obediência a Deus. Estou finalizando, alguém está entendendo aí? Dá um glória a Deus, gente. Será que eu estou... A reverência transforma nosso comportamento. A reverência transforma nosso comportamento. Irmãos, abram em João 14:15. João 14:15. João 14:15. Diz assim: se me amas, se me amais, guardai os meus mandamentos. Quais são os principais mandamentos, irmãos? Hein? Guardar os meus mandamentos. Reverenciar a Deus é obedecer a sua palavra. A obediência demonstra amor e respeito pelo Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, tenho certeza que Deus ele quer que nós venhamos ser a glória visível dele. Como é que você pode ser? Eu posso ser a glória visível de Deus. Sabe como? É as pessoas olharem para você hoje e olhar e falar assim: rapaz, olha como era fulano e como ele está hoje. Olha quem era fulano e quem é ele hoje. A gente para analisar e até você mesmo se surpreende com seus próprios comportamentos quando Deus começa a moldar você. Você começa a ver a mudança em você mesmo. Não porque você quer ser melhor, mas é porque o Espírito Santo ele vai lhe transformando, ele vai lhe moldando, ele vai restaurando você de dentro para fora, e isso tem que fluir dentro de nós. Irmãos, não queira ter me conhecido há 25 anos atrás, não. Não queira, não. Pensa num cara ignorante. Pensa num cara que xingava. Eu xingava nada. Pensa num cara nervoso. Cansei de dar murro em parede quando eu estava com raiva. Cansei de dar murro em porta. Você vê o que é a ignorância, que eu bati e a mão inchada, aí adiantava o quê? Mas você vê o que é a ignorância do ser humano sem o temor de Deus, sem o amor de Deus na sua vida. Então, quem era você? E se você ainda está num processo, como todos nós estamos todo dia, irmão, isso é constante, não é?
Deus me transformou, eu agora sou a pessoa mais... Não existe, porque se você fosse perfeito, você não estava mais na terra, não. Isso é constante, essa transformação na nossa vida, todo dia nós temos que ser transformados em algo, todo dia tem uma situação a qual você fala, eu preciso melhorar nisso, eu preciso mudar nisso, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso me libertar disso, todo dia, isso é constante, isso buscar a Deus, não é você chegar aqui hoje no domingo, amém Deus, obrigado, e passar de segunda a sábado, sem fazer nada, sem buscar em nada, sem se derramar em nada, sem falar com o próprio Pai. Já imaginou se fosse assim dentro da casa da gente? Meus filhos falavam comigo só no domingo, que hoje é domingo, tenho que falar com meu pai, beija pai, abraça pai, beija pai, de segunda a sábado, nenhuma palavra, nem um abraço, nem um bom dia, nada. Já imaginou se fosse assim, irmão? Quem de nós ia estar satisfeito? Então, será que Deus ele está satisfeito com a gente simplesmente virando crente domingueiro, crente de culto? Sou crente no culto, sou crente na igreja, mas na casa, no trabalho, não, esse negócio não precisa estar falando desses assuntos para ninguém não. Irmãos, muitas vezes, a maioria das vezes, é melhor você ter atitude do que palavras. Melhor você ter atitude do que palavras. A gente às vezes quer convencer as pessoas. Muitas vezes a gente quer que eu estou certo em tudo e você está errado em tudo. Então, você tem que ser convencido por mim. Não é por mim, não é por força, não é por ignorância, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É esse que convence cada um de nós. É esse que convence o pecador a mudar de vida. E muitas vezes não é só palavras. Um abraço que você dá em alguém, uma mensagem que você manda para alguém, uma atitude sua de ser generoso e educado. Isso que transforma a vida das pessoas. Coisa boa é você chegar num ambiente e a pessoa fala assim: oh, que bom que você está aqui. Cara, que bom que você veio aqui. Cara, mas eu gosto tanto de você. E outra coisa é você chegar e você ver as pessoas entortar a cara. Vem essa bênção de Jesus. Vem esse abençoado para cá. Então temos que ter atitude, irmãos. Temos que viver a Cristo não só de palavras, não só de pregação, não só de ouvir, não só de ler a Bíblia, mas temos que ter a atitude de verdadeiros cristãos, que reflete Cristo em sua vida. É como eu dizer para o meu filho: pai, meu filho, fumar não presta, beber também não presta, mas eu bebo, eu fumo, trair a esposa não pode, mas eu traio, mas eu estou ensinando para meu filho que não pode, né? Para ele não fazer isso, ele não pode fazer o que eu faço. Será que as atitudes falam mais do que o falar? Eu me lembro que eu pequeno, acho que eu tinha menino, criança, eu e minha irmã. Aí meu pai fumava. Aquilo ali para mim era a coisa mais linda do mundo. E eu ficava assim, eu estou doido para me crescer, para me fumar também. Meu pai fuma, deve ser bom. Meu pai está fumando. Aí eu me lembro que meu pai, um dia, ele chamou uns 2 homens para almoçar lá em casa, para mexer com o negócio de compra e venda de gado. E os 3 fumando. Bafo, 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 bafo. Quando foram embora, tinha mais ou menos umas 20 bagas de cigarro no chão. Aí saiu todo mundo, só ficou eu e minha irmã. Bora fumar o cigarro. Pegamos as bagas de cigarro e ficava acendendo. Só que ficava só com o filtro, né? Era uma fumaça
fedorenta e ruim. É um bicho ruim. Mas sabe qual foi a maior atitude que fez eu olhar para o cigarro que não prestava? Quando meu pai falou assim: eu não fumo mais. Não vou fumar mais. Foi a maior atitude do que 40 anos que ele fumou. Essa única atitude dele fez eu ver o que realmente era o cigarro. Então as nossas atitudes falam mais do que palavras. É igual eu estava um dia dentro do carro com uma pessoa, e a pessoa com a filha pequena, e a menina fazendo um bocado de coisa dentro do carro, e ela só: menina, eu te bato. Você para, senão eu te bato. Fulana, você quieta, menina, senão eu te bato. Eu falei: você para de mentir para sua filha. Para de mentir para ela. Porque ela vai crescer sabendo que você não tem palavra. Ou você bate nela, ou então você cala a sua boca. Não fala nada para ela não. Porque ela vai saber que a mãe dela não tem palavra. Só fica falando, mas não cumpre. Temos que ter, irmãos, essa convicção de falarmos a coisa e cumprirmos, de sermos pessoas idôneas na presença de Deus, de não ficarmos simplesmente oscilando com as nossas palavras, com as nossas atitudes, e as pessoas olhar para nós e dizer assim: mas antes eu ficar do jeito que eu sou, do que ser crente desse jeito. Você pode fazer 1000 coisas boas, mas um dia a pessoa só vai criticar naquela que você errar. Não diz que é crente? Oxê. Não vê quantas vezes você fez de tudo para não... Igual minha irmã, quando eu era moça, aí ela já era evangélica, só que eu não era, né? Aí eu brincando com ela de dar tapa, ela cansou e me deu um tapão. Eu falei: oxê, e crente pode bater? Ela falou: eu sou crente, não sou besta não. E eu dei foi risada. Então, irmãos, nós venhamos sair daqui essa noite preocupados em melhorar, preocupados em buscar mais, preocupado em fazer a vontade do Pai, preocupado em fazer a vontade a qual o Senhor tem colocado no seu coração, e você simplesmente tem olhado: não vou, não quero, não é mais meu tempo, passou. Vamos ficar de pé? Aleluias, Pai. Em Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Pai amado, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui mais uma noite para buscar a Tua face, Pai. Para buscar o Senhor para o nosso dia a dia, nossa convivência, nossa forma de ser, de agir. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos por pensamentos, atitudes. Perdoa-nos por muitas vezes, Pai, negligenciar o nosso chamado, negligenciar a Tua vontade na nossa vida. Pai, vem sobre a Tua igreja, Senhor. Senhor, não deixe que nós venhamos perder o primeiro amor, Pai. Não deixe que a chama venha parar, não deixe que a chama venha apagar dentro de nós, Senhor. Acende cada vez mais essa chama, Senhor. Que essa chama venha queimar dentro de nós, para nós estarmos buscando o Senhor de todo tempo e fora de tempo, Senhor. Em todos os lugares, Pai, que o Teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas, Senhor. Pai, dá-nos um novo coração, um coração igual ao Teu, Pai. Um coração que tenha, Pai amado, o Senhor como o centro de
tudo para a sua vida, Pai. Pai, nos ajuda, Pai, a entender, Pai amado, e viver essa vida, não conforme o meu querer, a minha vontade, mas conforme o Senhor, Pai, na nossa vida, conforme a tua vontade, conforme o teu desejo, Senhor, porque eu sei que é perfeito, Pai. O Senhor não erra, meu Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, a levar o teu evangelho, Pai, não só de palavras, mas de atitudes, meu Deus. Atitudes que venham, Pai, glorificar o teu nome, atitudes que venham bendizer o Senhor na nossa vida, Pai. Nos ajuda a mudar, Senhor. Nos ajuda a te buscar, Senhor, mas não só buscar, mas vivemos aquilo a qual nós vamos buscar na tua presença, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor, porque se o Senhor não nos ajudar, nós não vamos conseguir, Pai. Nós não vamos, Pai, resistir a tantas coisas que está se levantando, Deus, em cima dessa terra. Há tantas coisas, Pai, que está trazendo a frieza no coração humano. Deus, usa da tua misericórdia, Senhor, sobre essa terra, meu Deus, que nós possamos orar, Pai amado, fervorosamente, por tudo isso que está acontecendo em cima dessa terra. A tua palavra diz que se o povo que clama pelo teu nome orar, buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor inclinará os seus ouvidos e olhará para nós e sarará a nossa terra. Então nos ajuda a nos humilhar, Senhor. Nos ajuda a te buscar e saber que é o Senhor que está no controle da nossa vida, que é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos prospera, é o Senhor que nos cura. O milagre para o Senhor não é nada, meu Deus. O milagre para o Senhor é coisa simples, mas nós temos que entender, Pai amado, que para o Senhor derramar o teu milagre, nós precisamos buscar a tua face, Deus. A obediência gera o milagre. A obediência é melhor do que sacrifício. A obediência é melhor do que você simplesmente estar aqui só de corpo. Oh Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais, Pai. Abre o nosso entendimento, Deus, para que cada dia possamos, Pai, te buscar de todo o nosso coração. Pai, abençoa a vida de cada um aqui, Senhor. Abençoa a vida daqueles que também não vieram, aqueles que ficaram em seus lares. O Senhor sabe o motivo de cada um, meu Deus. Dai força a cada um para continuar, meu Deus. Porque só quem perde, Deus, se afastando do Senhor, somos nós, Pai. Só quem perde, Pai, se afastando da Tua boa presença, da Tua vontade, somos nós, Pai, que perdemos. É nós, Pai, que perdemos, Pai, em tudo a qual nós nos colocamos, Pai amado, longe e distante da Tua presença, Senhor. Pai, convence cada um de nós aqui a cada dia melhorar, Senhor. Nos convence assim como o Senhor, Pai, falou com aquela mulher: vá e não peques mais. Os teus pecados estão perdoados. Então o Senhor já nos perdoou, o Senhor já nos lavou, o Senhor já nos remiu naquela cruz do Calvário, Senhor. Então nos ajuda, Pai. Nos ajuda a permanecer, Pai, conforme a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Pai, a olhar de vez em quando no retrovisor e ver o que o Senhor já fez e está fazendo na nossa vida, meu Deus. Não fique que nós venhamos viver só a circunstância e ficar olhando só o momento, mas quantos milagres, Pai, o Senhor tem feito na nossa vida e está fazendo até hoje, Senhor. Quantas coisas maravilhosas o Senhor já fez e está fazendo na vida de cada um aqui, meu Deus. Tem misericórdia, Pai, e abre as comportas do céu a nosso favor, para que possamos, Pai, viver o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor Jesus.